Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro mini curso aqui das Soluções Empresariais. Você sabe se sua empresa dá lucro? Pois é, nós escolhemos esse tema como um tema importantíssimo e imprescindível para a manutenção dos negócios. Nós tratamos esse assunto quase que continuamente, rotineiramente, com o objetivo de medir as empresas, medir desempenho, tá certo? E também por áreas, buscando identificar qual área que mais está contribuindo de forma positiva, qual área que está contribuindo de forma mais negativa. E vocês verão, através do nosso minicurso, ferramentas capazes de identificar se a empresa de fato dá lucro e não dá lucro, e quais as áreas que estão contribuindo para caso eventualmente uma empresa venha com algum resultado negativo. E nós trataremos também algumas situações onde nós iremos ensinar como você reverter essa situação negativa da empresa. Tá certo? Espero que vocês gostem, façam bem proveito, recomendem e aproveitem. Até lá! Então, pessoal, o conceito inicial que nós tratamos, eu quero fazer menção primeiro ao nosso fluxo de caixa, certo? E o conceito geral do fluxo de caixa, como vocês podem ver aqui no texto, que é um instrumento de gestão financeira que projeta para os períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Que isso, em outras palavras, é o quanto que nós teremos de recurso disponível para um determinado período, ou seja, quanto que eu vou ter de recurso para daqui a 7 dias, para daqui a 10 dias, 15 dias, 30 dias. E a questão do fluxo de caixa, um dos principais propósitos dele, se não o principal, é justamente identificar se dentro daquele intervalo de tempo que eu estou projetando, se eu vou conseguir ter caixa suficiente para absorver todas as minhas saídas. Tá? Então, esse é a principal função dele. Por que é que eu estou trazendo aqui o fluxo de caixa como um instrumento que tem que ser tratado nesse assunto, né? Para a gente identificar se a empresa dá lucro. É porque eu quero trazer para eles no enfoque do quanto que os empresários cometem de erro se tratando de confundir o fluxo de caixa positivo com o resultado operacional da empresa. É muito comum nós observarmos que a empresa está tendo dinheiro para pagar as suas contas, vamos dizer assim, né? Seja para compra de matéria-prima, ou de material para revenda, ou até para prestar o serviço, e que também tem recurso suficiente para pagar as despesas. Entretanto, a gente sabe que é muito comum alguns empresários confundirem os recursos próprios com o da empresa, que esse é outro erro grave. E aí, além disso, há situações que podem fazer passar uma certa falsa sensação que a empresa está positiva, como por exemplo, o empresário ele faz uma antecipação de caixa, ele começa a pegar o de recurso do cheque especial. Então, são situações que fazem com que passe a falsa sensação que a empresa está bem financeiramente, né? Que a empresa de fato está bem, está dando lucro, quando na verdade não é bem assim. Então eu trago esse conceito do fluxo de caixa porque eventualmente a gente vai tratar ao longo do curso e aqui para vocês terem uma ideia de como abordar isso, até mesmo em alguma empresa ou até na nossa vida pessoal, né? Que a gente também consegue aplicar o conceito do fluxo de caixa. Então, pessoal, dando continuidade, eu venho trazer aqui essa frase porque ela reflete muito o que eu havia comentado anteriormente, né? Um dos maiores erros dos empresários é confundir resultado positivo de caixa com resultado do negócio. Então, vocês tenham em mente que vocês devem deixar claro isso, vocês profissionais da área da contabilidade, da área da administração, da área de processos gerenciais, de economia, ou até mesmo você empresário, você deve ter em mente que esse é um dos maiores erros que você pode cometer e que você deve evitar
sempre, tá certo? No seu negócio. Bom, e para finalizar essa aula, essa nossa primeira aula, eu quero comentar da diferença do resultado contábil para o resultado gerencial. Eu poderia muito bem trazer aqui o aspecto legislativo, mas isso ficaria para um segundo momento, porque seria um curso voltado só para estudantes de contabilidade, mas não é o foco aqui, tá? Aqui o foco é trazer noções de linhas gerais, independente do curso, ou se você é empresário ou não, tá? Então, o que eu quero dizer em relação à apuração do resultado contábil, ela é diferente da apuração de resultado gerencial. Mas vamos dar a definição do que é cada uma delas, assim, de linhas gerais, né? E a apuração de resultado contábil, em outras palavras, pessoal, é se a empresa acaba gerando algum lucro depois que nós realizamos a análise da DRE contábil, né? Para quem não sabe o que é DRE, é demonstração do resultado do exercício. Entretanto, a apuração do resultado contábil, ela só busca atender aos órgãos de regulamentação, tais como Receita Federal, a Cefaz, o nosso próprio município, tá? E alguma eventual entidade que possa reutilizar esses dados como fonte de informação. Então, já a apuração de resultado gerencial, ela, como o próprio nome já está dizendo, ela é de linhas gerenciais e que vão dar um tratamento diferente das obrigações do que tem no contábil. O que eu quero dizer também é que a nossa apuração de gerencial, apuração de resultado gerencial, que é o que nós vamos tratar aqui ao longo do mini curso, é que na DRE gerencial, nessa apuração de resultado gerencial, ela é muito mais completa. Ela é composta de alguns indicadores, de alguns dados econômicos, que a DRE contábil, né, ela acaba não absorvendo. Tá? Então, eu quero que vocês tenham em mente que o que nós vamos tratar ao longo do nosso curso é a apuração de resultado gerencial, e que agora vocês já sabem a diferença entre um resultado contábil e um resultado gerencial.